Amém, meus irmãos? Amém. Hoje eu vou começar uma pregação, e antes de eu começar a pregar, eu gostaria de te fazer uma pergunta, talvez uma pergunta fácil de se responder e ao mesmo tempo difícil. Sem hipocrisia, quantos aqui necessitam de uma mudança? Se você crê nisso, mantenha sua mão levantada, fala: Deus, eu quero uma mudança hoje. Se você crê nisso, mantenha sua mão erguida e fala: Deus, eu necessito de uma mudança. Por isso eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Mas fale de uma forma que eu compreenda muito fácil. Diga isso. Fale de uma forma em que eu aceite e compreenda facilmente. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia comigo. No último capítulo do livro de Jó. Eu quero meditar com os irmãos, talvez numa das passagens mais conhecidas da igreja. Esse verso tem me obrigado a mudar. Deus tem me obrigado a mudar por causa desse verso. Jó 42, verso 10. Os que estão sem Bíblia, por favor, procure alguém. Chutinha alguém que está sem Bíblia aí. Você está em Jó 42? Diz assim o verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto e o dobro de tudo quanto dantes possuía. E o Senhor mudou a sorte de Jó. Quero que você leia comigo. E o Senhor mudou o meu cativeiro. E o Senhor mudou a minha sorte. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim e o Espírito fala a sua alma. Você me ajuda, sendo conhecedor da Bíblia, a evitar de contar a história toda de Jó, porque você já conhece Jó. Sabe que de quem nós estamos falando é de um homem fiel a Deus, é de um homem temente a Deus, é de uma pessoa que busca a Deus com intensidade, e ao mesmo tempo ele é confrontado com problemas. Deixa eu falar uma palavra muito forte ao seu coração. Aqui eu quero que você preste atenção. Você nunca vai mudar nada na sua vida sem que antes passe por um problema. A crise que você enfrenta é proporcional à vontade que você tem de mudar. Você entendeu ou não? Não entendeu. Eu vou falar de novo. A crise que você enfrenta é proporcional à vontade que você quer de mudar. Existe um medo dentro de mim e dentro de você. O medo de mudar. Eu não gosto de mudar. Sou uma pessoa que quando eu faço uma mudança, eu já mudei e aí tá ótimo. Minha esposa é muito diferente de mim. Ela põe a sala de um jeito, na outra semana ela já quer pôr de novo, e põe de novo, e aquilo me irrita, porque eu não gosto de mudança. Mas você veio para cá porque você precisa de uma mudança. E vendo a história de Jó, eu começo a entender que eu e você precisamos de uma mudança. O homem que é temente a Deus, o homem que ele é honesto, o homem que não é um vagabundo, ele é uma pessoa íntegra, ele tem princípios.
como eu e como você, pessoas honestas, pessoas que trabalham, que ganham seu ganha-pão, que tentam ser honestas em tudo que faz, busca a Deus, tem uma fé viva em Cristo. Mas isso, ao invés de nos trazer portas abertas, só nos trouxe problemas. Porque você ser honesto numa sociedade como a de hoje, você é motivo de chacota. Você ser justo, vão te chamar de tolo. E aí você passa por problemas. E aí você vive assim, bem, por que eu estou passando por um problema? Se eu sou fiel a Deus. Por que eu passo? Por que todos esses problemas vêm na minha vida, sendo que eu sirvo a Deus? Ou mesmo que eu não sou um frequentador assíduo da igreja, mas pelo menos eu tenho princípios éticos, morais, que me dão um motivo para dizer, eu sou uma boa pessoa. É o que acontecia com Jó. E aí, ele papagueia uma coisa que eu e você papagaiamos constantemente. Jó 16:19 diz, no céu está minha testemunha, e nas alturas aquele quem advoguei a minha causa. O que ele quer dizer com isso? Eu não preciso me justificar. Eu não preciso falar de mim mesmo. Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que acontece na minha vida. Eu não preciso ficar me falando para ninguém quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Muitas vezes eu e você vemos aqui na igreja dizendo, eu confio em Deus. Mas na hora do problema a gente tenta fazer qualquer coisinha. Eu espero em Deus. Mas basta passar 2 ou 3 dias além daquilo que nós estamos esperando, nós já começamos a armar qualquer coisa para tentar diminuir o tempo da espera. Você precisa mudar. Eu preciso mudar. Eu fiz essa oração que você fez no começo do culto. Deus, eu quero mudar. Conta-se uma história de que um jovem, aos 16 anos, ele disse, vou mudar o mundo. E ele se dedicou a querer mudar o mundo de uma forma fantástica. Só que ele chegou aos 30 anos e descobriu que não ia conseguir mudar o mundo. E aí ele falou, bem, já que eu não posso mudar o mundo, vou mudar pelo menos o meu continente. E trabalhou para aquilo e se esforçou no máximo. Aos 50 anos ele descobriu que ele não conseguia mudar o continente dele. Então ele desesperadamente falou assim, vou mudar pelo menos o meu país. E fez de tudo para mudar o país dele, mas ele não conseguiu mudar o país dele. Aos 60 anos ele disse, eu preciso pelo menos mudar a minha cidade. E trabalhou para mudar. Quando ele viu que, por volta de 63, ele viu que ele não ia conseguir mudar. Ele disse, pelo menos eu vou mudar a minha freguesia, o meu bairro. Pelo menos a rua da minha casa. Pelo menos a minha família eu vou mudar. E ele se dedicou para mudar a sua casa, seu bairro, sua família. E aos 70 para 80 anos ele descobre que ele não conseguiu mudar nada. À beira da morte, quase com 90 anos, ele chama uma pessoa para escrever na sua lápide e diz, eu cometi o maior dos pecados. Se eu tivesse mudado a minha vida, possivelmente eu alcançaria mudar a minha família, mudaria a rua da minha casa, mudaria o meu bairro, a minha freguesia, mudaria talvez a minha cidade, alcançaria o meu país, mudaria o meu continente e, se possível, mudaria o mundo. Mas eu estou morrendo aos 90 anos e descobri que comecei do lado errado. Muitas vezes nós somos assim, queremos mudar tudo fora, mas nos esquecemos que eu preciso mudar cá dentro. Viemos estar presente de Deus e pedindo, Deus, me dá um casamento perfeito, me dá um namoro perfeito, me apresenta um homem, uma mulher perfeita para que possa cuidar de mim. Deus, me dá um trabalho perfeito. Pai, me apresenta um povo perfeito. Só que eu me esqueço que eu sou imperfeito. Você não pode pedir coisas perfeitas para Deus sendo imperfeito. E ao meditar nessa palavra, eu estou vendo uma pessoa que busca Deus, que aos olhos de Deus e aos meus olhos, talvez aos olhos de Deus não, porque Deus sabe todas as coisas, mas aos meus olhos, Jó era perfeito. Mas aí, frente às adversidades, ele começa a cometer os mesmos erros que eu e você cometemos. Mesmo sendo justo,
mesmo sendo honestos, mesmo sendo pessoas temente a Deus. Basta alguém nos afrontar. Basta alguém dizer, olha, na verdade você não é tudo isso que você fala não, olha, você está passando. Basta alguém nos confrontar. Nós começamos a nos defender. E começamos a nos justificar, como ele fez. Os amigos deles não tinham motivo nenhum para falar contra ele. Mas ele começou, mas espera aí, eu fui os olhos do cego, eu fui a boca do mudo, eu fui o braço do coxo, as pernas do aleijado, eu fui... Justificando tudo que já fez de bom. Quantas coisas de boa você já fez na vida? Isso não te faz, não te dá o direito de chegar perante Deus e assim, Deus, muda essa situação, porque eu não suporto mais. Afinal de contas, sou seu servo. Abra sua Bíblia em Jó no capítulo 23. E não se espante pelo que você vai ler. Em algumas tradições do capítulo 23 de Jó, ele está dizendo, a minha oração ainda é de um revoltado, ou as minhas queixas é de uma pessoa que está indignada com a situação, porque eu sou justo. Olha aqui para mim o que Deus está falando com você. Você está assim, muitas vezes nós estamos nos encaixando nessa palavra. Por nossa justiça, por sabermos que nós somos honestos, por saber que nós fazemos as coisas certas, nós vemos na presença de Deus e dizendo, Deus, eu não aceito, Deus não está certo, Deus muda isso, Deus, eu quero que isso aconteça, Deus para isso, Deus faz isso. A minha oração ainda é de um revoltado. Talvez a sua oração também tenha sido de um revoltado. O que Deus respondeu para ele depois dessa oração? Nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Deus respondeu para você quando você estava com uma oração de revoltado? O que Ele respondeu? Você também vai descobrir que Ele não respondeu nada. Porque está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 20, que a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, a sua indignação. Diga mais alto que ela não está ouvindo. A sua indignação não provoca a justiça de Deus. Você entendeu isso ou não? Deixa eu te explicar. Eu sou pai. Sabe aqui, minha filha, lá na Bahia, o pessoal fala de calundu. Calundum. Sabe o que é calundum? Calundum é aquelas crianças que fazem assim, pai, eu quero nascer, eu quero. Se o senhor não me der, você não é mais meu pai. Aquelas birrinhas, aquelas picuinhas que a gente... que eu quero. Já viu aquelas crianças que os nossos filhos fazem isso? Você não dá um rebuçado para ela, pronto. Emburra a cara, cruza os braços, diz, você não é nem meu pai mais, nem minha mãe, não te quero mais, briga. Assim sou eu e você com Deus. Nós pedimos coisas e Deus não dá. Eu falo, também não quero, o senhor não é mais meu Deus. Vou procurar outro Deus, vou procurar outro pai. A minha ira não provoca a justiça de Deus. E aí sabe o que Deus faz para a gente mudar? Porque Deus não muda. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus não muda. Não, diga mais alto assim, Deus não muda. Então se Ele não muda, diga para ela, então se Ele não muda, alguém precisa mudar. E não é Deus. Olha aqui para mim, quem que você acha que deve mudar? Frente a essa palavra, eu entrei em conflito com Deus. Porque o livro de Jó me dá um direito, e a você também, de brigarmos com Deus. Diga amém por isso. O livro de Jó nos dá o direito de brigar com Deus. Você pode brigar com Deus, com uma certeza, vai perder sempre. Pode brigar com Deus, mas irá perder sempre. Deus usa um problema, você tem um problema, para mudar você. Se você pegar, o meu tempo não me ajuda, mas você pode pegar muitas pessoas que mudaram, tiveram uma mudança. Possivelmente amanhã eu vou ter que terminar uma pregação sobre Jacó, sobre tocar na coxa. E olha que diz, tocar na coxa dói. Eu estava vendo umas fotos minhas, estava conversando com os amigos meus e falei assim, olha, quem te viu, quem te vê.
Estava conversando em Hebra hoje com a irmã, ela falou assim, nossa pastor, mas o senhor é muito paciente. E eu falei assim, eu fui paciente, mas você nem imagina o que Deus teve que usar para me fazer ter paciência. Se hoje eu sou paciente, a palavra diz que para eu alcançar a paciência, primeiro vem a tribulação. Sabe o que você está passando por problema? Porque Deus está mudando você. O seu problema, e outra, você só vai mudar quando esse problema for maior do que o seu medo de querer mudar. Porque nós não queremos mudar. Nós só mudamos quando nós perdemos o chão. Quando nós perdemos o apoio. Enquanto eu tenho amigos, eu recorro ao amigo. Enquanto eu tenho dinheiro, eu pago. Enquanto eu tenho inteligência, eu penso. Enquanto eu tenho força, eu brigo. Não é assim? Mas e quando a sua força acaba? Seus amigos vão embora, o seu dinheiro acaba, sua inteligência fica confusa frente às situações, você não tem mais amigos, não tem mais força, não tem mais inteligência, não tem mais dinheiro, não tem a quem se recorrer, você muda. Não é o diabo que está fechando as portas para você, é o Senhor teu Deus dizendo, você vai mudar, porque os meus planos não podem ser frustrados. O que eu penso ao teu respeito terá que acontecer, você querendo ou não querendo, Deus vai cumprir o propósito dele. Capítulo 23, está lá o pastor Eduardo, e talvez você também com ele lendo, Deus, a minha oração ainda é de um revoltado. Não aceito, não quero, não concordo. Deus não muda. Continua vendo os problemas. E se você abrir sua Bíblia em Provérbios 11, verso 2, você vai ter outro problemão. O verso 1 que diz, vindo a afronta, vindo a soberba, virá também a afronta. Muitas vezes eu e você somos afrontados não porque tem um inimigo, não porque nós somos muito bons e aí Satanás levanta alguém para ir contra a gente. Muitas vezes nós temos afrontas porque nos ensoberbecemos, ficamos com o nariz empinado, achamos que somos muita coisa, e aí vem a afronta, porque Deus abate o soberbo, mas essa noite Ele quer dar graça a quem está com o espírito humilde. Então entenda o que Deus está falando com você nessa noite. Deus usou um problema para mudar mais ainda a vida de Jó. Ele perde filhos, ele perde tudo, ele pega doença. E no capítulo 31 ele fala, eu resolvi fazer um concerto com Deus. Ouça essa palavra, porque isso é importante. Ele diz, eu resolvi fazer um concerto com Deus. Eu olhei para a vida desse homem e falei assim, por que esse homem precisa melhorar? Porque se ele precisou melhorar, então eu também estou com um problema, porque comparado à vida de Jó, quem sou eu? Quem é você? E esse homem disse, vou mudar, eu vou mudar. E fiz até um concerto com os meus olhos, nem olhando para a mulherada, eu não vou olhar mais. Fiz um concerto comigo, mudei, vou fazer um concerto com Deus. Uma atitude de mudança começa a mudar a situação. Sabe o que você precisa? Você veio aqui dizendo, Deus muda meu casamento, Deus muda minha situação financeira, Deus muda minha solidão, Deus muda meus problemas, Deus muda isso, Deus muda, e Deus está falando assim, eu mudo tudo isso, a partir do momento em que você mudar. Conheço pessoas de 30 anos na igreja, que não mudaram nada, você também conhece. 30 anos dentro da igreja, e a vida dele continua a mesma coisa. Fui confrontado essa semana dizendo assim, pastor, me desculpa, mas se eu for, às vezes se eu for me converter ao cristianismo pela vida de muitos crentes, eu prefiro não ser crente, porque a vida dele está, ele rouba, ele mente, adultera, ele faz um monte de coisa, ele faz um inferno, a casa dele é um inferno, e depois ele diz que eu vou para o inferno se eu não for na igreja. Inferno está a vida dele.
E eu virei para essa pessoa e disse: você precisa conhecer a minha vida. Você precisa conhecer o povo que eu congrego. Você precisa conhecer o ministério que eu faço parte. Você precisa conhecer os pastores da minha igreja. Você precisa conhecer o povo que tem lá. Porque muita gente não se converte vendo a vida de muitos crentes. Mas muitas pessoas ainda não se converteram porque não te conhecem e não me conhecem. Porque o dia que conhecer, eles mudam. Porque eles vão ver Deus na sua vida. Vão ver Deus na minha vida. Ele resolveu mudar. E ele mudou. E ao mudar, começou a mudar, você vê que ele chega já no capítulo 42. Quando ele chegou no capítulo 42, ele começa a orar de novo. Mas a oração dele já não é mais um revoltado. A oração dele é: bem sei eu, Senhor, que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrados. Bem sei eu agora, Senhor, que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és maravilhoso, e tudo que o Senhor pensa ao meu respeito tem que acontecer. Bem sei eu que o Senhor é poderoso. E eu descobri que quando o Senhor fala: você será assim, eu tenho que me encaixar. Não o Senhor se encaixar à minha vontade. Eu tenho que ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Bem sem eu. A oração dele já não é mais um revoltado. E ele diz: sabe, Deus, antes eu te conhecia de ir lá na igreja e ouvir os pregadores falarem de ti. Mas depois que eu passei por problemas, eu descobri que cristianismo não são palavras de pregadores eloquentes. Cristianismo é eu andar com Deus Todo-Poderoso de dia, de noite, no dia das trevas, no dia da luta, no dia da adversidade, no dia das afrontas, no dia dos problemas. Eu aprendi que cristianismo é colocar a minha cruz e segui-la, é ir contra o sistema, é ir contra a sociedade, é ir contra tudo e contra todos, certo de que a vitória é comigo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está aprendendo a andar com Deus ou já aprendeu? Lembra da tua doença, lembra do problema, lembra na hora que acabou o dinheiro? Seu joelho se dobrou e sua língua começou a falar: Jesus, me ajuda. Eu não tenho mais a quem recorrer, é o Senhor. Me muda, Senhor. Muitas vezes fala assim: ah, Deus, muda meu filho, muda minha mãe, muda meu marido, muda minha esposa, muda isso, muda aquilo. E Deus fala assim: não, muda você. Muda você. Muda essa atitude sua. Muitas pessoas falam: ah, meu temperamento. Seu temperamento tem que estar abaixo do fruto do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a falar assim: sabe, eu falei de coisas que eu não conhecia. Eu falei de coisas que eu não sabia. Tem muita gente que adora um Deus que não conhece. Mas você está aprendendo a conhecer esse Deus, sabe aonde? No sofrimento, na labuta, nas lutas diárias. Quando você está sendo afrontado para mudar, você está entendendo o coração de Deus. Quantos aqui já se sentiram tristes, solitário, abandonado, usado? Quantos aqui já sentiram: só pessoas vieram para mim apenas para me usar e depois viraram as costas de mim? Quantos aqui já sentiram essa sensação? Levante sua mão que eu vou te dar uma palavra de Deus, que eu sou portador de boas novas. Você já se sentiu usado? Já se sentiu menosprezado, jogado ao canto, solitário? Já se sentiu assim? Você acabou de entender o coração do Senhor teu Deus. Deus acabou de dizer para você: você conhece agora o meu coração. Sabe o que ele faz nesse texto? Que Deus começou a mudar o meu coração. Por isso eu estou pregando sem estresse hoje para você, para que essa palavra entre profundamente dentro do teu coração. É que quando ele teve uma mudança,
Deus começou a mudar. Mas aí, você terá um teste. Diga, um teste. Diga mais alto, um teste. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, qual é esse teste? Você imagina qual é esse teste ou não? Então eu vou te dizer. Sabe aquele povo que vive te afrontando, te xingando, questionando, dizendo que você não é nada? Foi o teste de Jó. Por que você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa com a gente? Sabe aquele povo que te usou? Sabe aquele povo que falou mal de você? Sabe aquele povo que questionou e falou muito contra você? Sabe? No verso 10, Deus faz um teste com o coração de Jó. Nesse livro, olha aqui para mim. No livro de Jó, não está em jogo a fé de um homem. Eu vou repetir de novo para você. O livro de Jó não está em jogo a fé de um homem, porque nos 2 primeiros capítulos, ele já tinha vencido pela fé o diabo. Ele já tinha vencido. Você não vê falando mais do diabo no livro de Jó, só nos 2 primeiros capítulos. Então não é a fé dele que está em jogo, é o caráter de um Deus. O que está em jogo nesse livro é se Deus abandona ou não o justo. O que está em jogo na minha vida e na sua é se ele vai virar as costas para uma pessoa que busca ele. O que está em jogo nesse livro não é a tua fé, é o caráter do teu Deus, que deixou escrito: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O que está em jogo é o caráter de um Deus que diz: eu, aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de toda. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o guarda e o livra. É o caráter desse Deus que está em jogo. Deus vai te abandonar? Deus vai virar as costas para você? Nunca vi Deus abandonar alguém que o busca com sinceridade. E não vai ser eu e nem você essa primeira pessoa, porque Ele é fiel. E Ele não pode negar-se a si mesmo, diz a palavra dEle. Jeremias capítulo 1 diz que eu velo para que se cumpra a minha palavra. Se está escrito, eu cumpro. Jó, conhecedor dessa palavra, ele recita no capítulo 3, verso 15, diz: ainda que Deus me mate, mas diante dele eu vou defender o meu testemunho. Sabe o que você tem que continuar fazendo? Ainda que Deus te mate, defenda diante dele o seu testemunho. Sabe por que Jó não morreu? Sabe por que Jó não pereceu? Porque Jó sabia: Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode virar as costas frente a um justo, frente a alguém que o teme. Ainda que ele me mate, nele eu espero, nele eu confio, nele eu busco, nele eu acredito, nele eu vejo a glória. Aleluia. E aí Deus faz o teste. A primeira fase de Jó, quando ele já estava vendo, você deixa eu ver se o coração dele está mesmo firme. Manda 4 imbecis, 4 bichos do mato, 4 pessoas para dizer: você não é crente. Se você fosse crente você não ia estar doente, porque onde já se viu? Deus não cura, então por que você está doente? Se você... Me desculpa, mas você está em pecado porque você perdeu todos os seus bens. Porque os bens materiais simbolizam que você é uma pessoa abençoada por Deus. Zombaram dele, questionaram ele, bateram nele. Fazem isso com você. Fazem ou não fazem? Cadê seu Deus? Você não está com Deus porque você está passando por isso, porque você está passando aquilo, porque você não tem dinheiro, porque você não tem aquilo, porque você não tem aquilo outro, porque você tem aquilo outro. E você está: Deus, eu não estou entendendo. Não estou percebendo, Deus, o que está acontecendo comigo. Nessa noite Deus está revelando para você o que está acontecendo. Ele está colocando em você o caráter dele. Sabe? Aí Deus fez um teste com ele e ele reprovou. Mandou 4 pessoas para questionar e ele resolveu bater boca.
Nessa noite Deus está falando para você, para de bater boca. Você não tem que se justificar. Você não tem que ficar falando. Você não tem que ficar dizendo para a gente aí. Você não tem que ficar se justificando para a gente que não tem compromisso com Deus. Você não tem que ficar falando não. Seu compromisso é com Deus. Fica quietinho. Deixa Deus ser tua testemunha. Deixa Deus seja o juiz da sua causa. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus. Porque enquanto eu e você fala, enquanto eu e você ficamos falando, Deus cruza os bravos assim. Bem, Ele está na peleja, não posso fazer nada. Mas na hora que você fala, Deus, eu me calo. Aí você cai na palavra que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vós calaleis e eu, o Senhor, falarei por vós. Quando eu calo, Deus fala. Quando eu entrego, Deus realiza. Quando eu confio, Ele faz. É isso que Ele quer. Mas Ele reprovou. E aí Ele precisou passar por um período de mudança. É o que está acontecendo contigo. Nessa noite Deus está me dizendo que está acontecendo uma mudança aqui dentro, irmãos. Sabe qual a mudança que Ele está fazendo? Ele está mudando o seu íntimo. Vão olhar para você e vão dizer: quem te viu, hein? Quem te vê. Você batia a boca por qualquer coisa. Hoje você fica aí, só sabe orar. Sabe por quê? Porque você está confiando mais em Deus. Glória a Deus. Recebe essa palavra, porque Deus está liberando essa palavra sobre o seu coração. Seu coração está sendo mudado nessa noite. Não existe coisa melhor do que você ter um coração mudado. Porque na hora que Ele mudar o teu coração, você vai ver sua casa mudando. Sabe aquelas pessoas do seu lar? Pense na pessoa do seu lar que fica te dando trabalho. Não se preocupa não, Ele está mudando também, porque você mudou primeiro. Pela graça que o Senhor tem sobre a tua vida, Ele vai mudando a tua casa, vai mudando a tua rua, vai mudando o trabalho, vai mudando onde você está. Está mudando essa igreja. As pedras que impediam o nosso crescimento estão sendo removidas nessa virada de noite. Aquelas pedras que impediam de você conseguir prosperar, crescer, nessa noite estão sendo removidas. Nessa virada de noite, amanhã não vai ser o dia da mentira, coisa nenhuma não. Amanhã é o dia da verdade em Deus. Amanhã você verá as pedras sendo removidas, porque Deus no último dia, no último sábado do mês de março, Ele está mudando o teu coração, por mudar você, tudo aquilo que você profetizou nos 12 dias proféticos, ou nos dias de profetização, quando você estava profetizando aqui, chamando a existência, estão vindo sobre a sua vida, porque Deus dá sempre uma segunda chance. Você errou, eu errei, muitas vezes, mas eu falei assim, está na hora de eu mudar, Senhor. Já que eu não consigo ser muito organizado, vou chegar perto de gente organizada, para eu poder aprender. Um vencedor aprende o que tem que fazer e faz. Um perdedor vive dizendo, eu já sei, mas nunca faz. Sabe que tem que orar, mas não ora. Sabe que tem que buscar, mas não busca. Sabe que tem que ser honesto, mas não é. Sabe que não deve mentir e mente. Sabe que não deve fazer e faz. Essa é a vida de um perdedor. Essa é a frase de um perdedor. Então vamos fazer, já sei. Não. Eu e você, nós estamos aprendendo essa noite, amém? Eu não sei, eu estou aprendendo. E por estar aprendendo, eu estou mudando. Por estar aprendendo, nós vamos ser vitoriosos. Deus vai te dar uma segunda chance para refazer coisas que você errou. Escute o que Deus está falando para você, porque isso é profético. Coisas que você fez e fez errado, vai voltar. Vai voltar na tua frente. Vai voltar na tua frente. Escute o que Deus está falando para você, porque eu estou trêmulo na presença do Senhor e eu estou entregando essa palavra na presença de Deus. Aqueles erros que você cometeu, que você poderia ter projetado, vencido e feito muita coisa, vão voltar à sua frente. Quando isso acontecer, lembra do que Deus está falando essa noite. Veio os amigos de Jó. O que será que passou pelo coração dele? Talvez o mesmo que passa pelo nosso. Não te disse que eu era homem de Deus? Não te falei? Você duvidou? Não falei? Você ficou caçoando de mim? Não disse? Não disse aí, ó. Agora eu que tenho que orar por você. Foi isso que ele fez? É isso que você vai fazer? Quando seus velhos problemas vierem te afrontar, nessa noite Deus está te dando sabedoria, porque Ele mudou o seu coração. Escute. Ele só mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelas pessoas que o perseguiam.
Você sabe por que tem muita gente com problema financeiro, irmãos? Porque perdão não é só uma atitude de amor, é uma atitude de inteligência. Quando você não perdoa, você vive preso no reino espiritual e afeta diretamente nas suas finanças. Pergunte para uma pessoa que vive entrando em dívida, pergunta para ela, quem é que você não perdoa? Ele vai dizer, meu pai, o meu irmão, a minha mãe, meus parentes, o meu ex, minha ex, meu ex-sócio. Tem alguém para perdoar? Se você está nessa reunião hoje e você está precisando de dinheiro, Deus está falando com você agora. Está na hora de você mudar. Está na hora de você perdoar. Está na hora de você esquecer. Está na hora de você tirar essa raiz de amargura. Está na hora de você mudar. Porque se você não mudar, você vai continuar endividado. Quando Jó começou a orar, repare que Deus mudou o cativeiro dele e entregou na mão dele o dobro de coisas materiais. Quando você está com o seu coração quebrado no reino espiritual, atinge no seu financeiro. Você ajunta, mas não consegue cuidar. Mas quando nós trabalhamos o nosso interior, primeira coisa que acontece, Deus abre as portas do céu e muda o cativeiro. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Só de você pensar, só de você, Deus estava revelando uma coisa aqui para mim, só de você pensar em mudar, doenças estão sendo curadas agora. Só de você ter uma intenção de querer mudar, o seu corpo físico já está sendo curado. Só de você falar assim, não, eu vou mudar, eu parei, não cansei, vou mudar. Algo está acontecendo, fique de pé comigo que nós vamos orar. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele teve uma atitude de mudança. E o Senhor mudou o cativeiro do pastor Eduardo quando ele resolveu, mudei. E o Senhor mudou a sua sorte quando você disse, chega, eu não sou mais explosiva, eu não sou mais explosivo, eu não ajo mais pelos meus instintos, eu estou mudando. Se você recebe essa palavra, feche seus olhos. Se você recebe essa palavra, você vai levantar a sua mão, você vai fazer um voto com Deus. Deus, eu estou votando aqui, diante do Senhor, que eu mudo hoje. Não quero que o Senhor mude ninguém aqui dentro antes de me mudar. Se o Senhor me mudar agora, Senhor, eu sou grato a isso. Então eu quero que você levante suas mãos, porque o Espírito Santo está trabalhando algo maravilhoso nessa noite. Porque na hora que você leu e mudou o cativeiro de Jó, você viu o seu nome ali. Quando você falou e mudou a sorte de Jó, você já se viu mudando. Seu coração está agora assim limpo. Começa a dizer, Deus, eu estou liberando perdão para fulano, para ciclano, para betano. Estou liberando. Eu não estou carregando mais mágoa, eu não estou carregando mais ira. Eu estou esquecendo tudo que Ele me disse, tudo. Todas as afrontas, todas as pancadas, todos os xingos, tudo que Ele tem falado, tudo. Porque o Senhor está me mudando nessa noite. Opera, Espírito Santo. A palavra de Deus foi pregada, Senhor. A minha parte eu fiz, preguei, Senhor. Cabe ao Senhor fazer agora. Se o Senhor mudar o coração dessas pessoas, Pai, amanhã eu tenho um culto diferente. A semana deles são diferentes, Senhor. O mês de abril é um mês completamente diferente do que eles passaram, Senhor. Se o Senhor tocasse profundamente hoje, eu e cada pessoa que está aqui dentro, Senhor, temos sobre nossa vida algo chamado consciência, que nos acusa. Mas se a minha consciência, Senhor Deus, nessa noite se cauterizar por alguma coisa, Senhor Deus, e não conseguir mais me mostrar os meus erros, eu tenho o Teu Espírito. E o Teu Espírito é que convence o pecador do pecado, Senhor.
É o teu Espírito que convence-me dos meus erros. Por isso, Senhor, eu vou levantar a minha mão, eu lhe peço, mostra-me os meus erros, Senhor, porque nessa noite eu estou mudando. Se você crê nessa palavra, comece a orar a Deus, porque Ele está mudando você, mudando, algo acontecendo no teu casamento, porque você mudou, algo acontecendo na vida dos seus parentes de longe, porque você mudou. Algo acontecendo na vida de um irmão rebelde teu, porque você mudou. Algo acontecendo nas suas finanças. Algo acontecendo na vida do teu pai, na vida da tua mãe. Algo acontecendo no teu corpo físico agora, porque o teu espírito resolveu mudar. Resolveu mudar. Mantenha os seus olhos fechados, continue orando. Deus está trabalhando aqui hoje, irmãos. Deus está trabalhando. Ele está mudando o teu coração nessa noite. Sabe o que eu tenho convicção de que Deus está mudando o teu coração hoje? Porque eu sinto o meu coração ferver aqui dentro. Eu sinto uma mudança dentro de mim. E se eu sou o pastor dessa igreja, tudo começa pelo altar. Se eu estou sentindo uma mudança em mim, eu estou sentindo ele mudando o conselho, está mudando os obreiros, está mudando o altar, está mudando o louvor, está mudando os jovens, está mudando os homens, as mulheres, está mudando. Se você está sentindo, olha, eu estou com dificuldades, pastor, até de orar nesse culto. Somente se você sentir, somente e se você querer, você vem aqui para eu orar por você. Ou então você procura uma pessoa a quem você confia e fala: ora por mim porque eu quero mudar hoje. Ora por mim porque eu desejo mudar. Se você está com essa dificuldade, vem aqui, eu quero orar por você, porque Deus vai mudar você hoje. Agora, se você quer pelo menos orar com uma pessoa, procure alguém. Vai, não, ora por mim. Nós somos irmãos em Cristo e nós vamos ser transformados. Ser transformados.